Geralmente a acne ela é vista como um problema de adolescentes, que é uma coisa de uma fase que vai durar alguns anos e que vai passar. Mas é muito comum a gente receber no consultório pessoas com idade adulta, principalmente mulheres na idade adulta, com uma queixa de acne persistente. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre acne na mulher adulta, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o tema e fixar. Só fixar aqui o tema. Aqui, pronto. Só colocar bem aqui. Pronto, o comentário está fixado. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui, né, no sábado de tarde, mais uma vez, para assistir. E também as pessoas que mandaram perguntas ontem, que isso daí ajuda um pouquinho a direcionar, né, o caminho das perguntas do que vocês querem ouvir. Meu nome é Walter Loureiro, eu sou dermatologista, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, tanto para a graduação em Medicina quanto para o programa de residência médica em Dermatologia. E eu sou coordenador do ambulatório de cosmiatria e também do ambulatório de onicopatias, né, que são doenças de unhas. Então, como eu estava falando, a acne, ela é uma queixa muito comum, né? Então, não é uma doença só de adolescente. A gente vê cada vez mais que na mulher adulta a acne ela está presente, né? E assim, vem aquela primeira pergunta, né? O que é a mulher adulta, né? O que é a mulher adulta? A mulher adulta geralmente é considerada como aquela acima de 25 anos de idade. E essa acne, ela pode ser tanto uma acne que começou na adolescência e persistiu até a vida adulta, como pode ser uma acne intermitente, ou seja, que ela tem períodos onde vai, vem, vai, vem, vai, vem, e isso dura até a vida adulta, como também pode ser aquela acne que começou depois dos 25 anos de idade. E a gente vê uma diferença também entre aquela acne da mulher adulta que começou nessa fase antes dos 40 anos e depois dos 40 anos. Existem algumas fases que são um pouquinho diferentes, né, de uma para outra. Então, assim, o que a gente tem de característica, né? Como é que a gente reconhece? Ela não é exatamente igual àquela acne do adolescente, né? Tem algumas particularidades. Ela tem principalmente cravos, né? Então mais de 90% das mulheres com acne na mulher adulta tem cravos. E esses cravos, eles têm essas lesões, elas têm uma localização preferencial, né? Que é principalmente aqui, no ramo da mandíbula, né? Que é o mais comum de todos. Mas pode ter no pescoço, pode ter no colo, pode ter no ombro, nas costas, que são as áreas principais para isso. Uma característica que a gente tem também é que a acne da mulher adulta, ela tende a ter as lesões muito semelhantes umas às outras. Não é igual uma erupção acneiforme, que é aquela acne que é causada por medicamentos, né? Onde você tem uma lesão que começou, uma que está terminando, uma que está numa fase evolutiva mais tardia, uma que está numa fase evolutiva mais recente, mas a gente vê uma coisa assim muito parecida uma com a outra. Tá? Então são lesões que elas têm esse aspecto que são, não é exatamente monomórfico, onde todas são iguais, mas que elas são muito parecidas. E assim, o que causa, né? De onde que vem isso daí? Então a gente tem uma série de motivos. A gente tem principalmente a causa genética, né? Então alterações genéticas elas influenciam muito, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Causas hormonais, alterações características do ambiente de vida da pessoa, né? Como estresse, trabalho, alimentação, suplementação, reposição hormonal, né? Ou contracepção hormonal, né, com contraceptivos tipo, enfim, pílula, DIU, implantes, essas coisas eles também influenciam um bocado. A gente tem um aumento na quantidade de bactérias na pele, né, principalmente o Cutibacterium acnes, que é aquela bactéria que antigamente a gente chamava de Propionibacterium acnes. Então ele mudou recentemente o nome e agora essa é a denominação mais correta dele. Né? A gente tem, além de um aumento na produção do sebo, que a gente vai conversar também sobre isso, a gente tem uma mudança na qualidade desse sebo. E isso faz uma diferença também, isso acaba sendo importante para o mecanismo de formação. E a gente tem também inflamação. Então, existem uma série de características que acontecem na mulher adulta que fazem com que ela tenha acne. Tá? E assim, de onde que vem isso? Existe uma série de fatores, né? Então, a exposição ultravioleta é uma coisa que pode causar. Então, a gente sabe que a radiação solar, ela causa a formação de radicais livres na pele da gente. Né? Esses radicais livres são moléculas que elas têm uma capacidade de oxidar a célula, e essa oxidação da célula causa destruição da célula. Então, a gente tem um dano celular. Quando a gente tem esse dano celular, a gente tem inflamação.
Só que quando você tem um processo inflamatório, o que acontece? Você tem uma migração de várias substâncias que são produzidas pelo organismo, dentre elas algumas que a gente chama de citocinas, que são essas substâncias que vão chamando mais células para a inflamação, que vão destruir algumas células, que vão modular o funcionamento dessas células, fazendo com que elas funcionem de maneira diferente. Então, por exemplo, as citocinas podem fazer com que as glândulas sebáceas funcionem de uma maneira exagerada. Então, elas funcionando de maneira exagerada, elas vão produzir mais sebo. Tá? Só que, além de exagerar na produção, as citocinas também, elas agridem o epitélio, né, que seria o revestimento da glândula. Só que se esse revestimento ele é mal feito, o que acontece? Essa glândula ela não tem a mesma proteção. E se ela não tem a mesma proteção, ela vai inflamar com uma facilidade maior. Então, isso, óbvio, nem tudo vem do sol, né, que causa isso, mas outras coisas que também causam o que a gente chama de estresse oxidativos podem causar isso. E isso foi uma das perguntas que foi enviada, né, sobre de que maneira o estilo de vida pode influenciar nisso. Então, uma alimentação inadequada, falta de esporte, uma exposição exagerada ao sol, por exemplo. Então, são coisas que fazem com que você tenha esse estresse oxidativo muito maior, né? Além disso, o próprio estresse em si, né, que seria, enfim, esse estágio que a gente fica de ansiedade, de nervosismo, que é uma constante, né, principalmente nesse ano de 2020, que não está sendo fácil para ninguém, né? Então a gente tem o quê? Uma produção de um hormônio no organismo da gente que chama cortisol, né? E o cortisol, ele aumenta esse estresse oxidativo, né? Então ele causa um estresse oxidativo, ele também aumenta a produção de alguns hormônios que eu vou falar mais para frente em detalhes, e ele também por si só já pode causar um pouco de proliferação de acne também, tá? Eu vou falar um pouquinho dos suplementos mais para frente, mas eu vou passar muito de leve porque esse assunto pede uma coisa mais específica para ele, né? Então, a obesidade é uma causa também muito comum, né, de acne, e isso daí tem a ver muito também com a gordura periférica, que ela acaba convertendo mais os hormônios na sua periferia, que a gente vai ver. E o cigarro, né? O cigarro, ainda bem assim que hoje em dia as pessoas acham que fumam menos, né, do que o que fumavam, mas o cigarro ele tem uma relação direta com a acne, né? O tabaco principalmente, não são todas as substâncias do cigarro, mas o tabaco ele acaba causando, né? Distúrbios do sono também podem influenciar, cosméticos eles influenciam muito, porque foi feita uma pesquisa uma vez que era para saber quantas lesões eram suficientes para incomodar uma pessoa, né? E assim, o índice enorme de pessoas respondendo que uma lesão só é suficiente já para estragar o seu dia, uma lesão de acne. Então, por isso que o uso de cosméticos também acaba sendo uma coisa importante, porque é muito comum querer esconder aquelas lesões, né? Esconder os cravos, passar o famoso reboco na pele, então esconder as espinhas, esconder os cravos. E isso acaba também, além de irritar a pele, acaba entupindo mais o orifício de saída das glândulas, fazendo com que tenha uma oclusão. Se você tem a oclusão, o sebo não sai. Se o sebo não sai, ele fica retido dentro da glândula. Isso vai gerando reação inflamatória e proliferação bacteriana. E aí entra todo aquele mecanismo de formação das espinhas. Né? Como a Adriana falou aqui, assim, meia lesão já estraga o dia dela. E isso daí acontece com quase todo mundo, né? Os medicamentos também eles acabam influenciando, a lavagem excessiva do rosto. Então tem muita gente que acha que lavar demais vai acabar tirando o sebo do rosto e aí vai melhorar a oleosidade, melhorando a oleosidade melhora a acne. Só que a oleosidade ela não tem a ver com a hidratação. Isso foi até um post que eu coloquei no Stories essa semana. Então a gente tem a hidratação da pele e a oleosidade da pele. A oleosidade da pele ela é fabricada pela glândula sebácea. E a hidratação da pele é o conteúdo de água da pele. E assim, a gente sabe, se a gente mistura água com óleo, eles não se misturam. Lógico, misturam se tiver algumas outras coisas. Mas, se a gente tem uma produção muito grande de óleo e a pessoa limpa demais aquilo lá, principalmente com sabonetes que sejam muito agressivos, você tira a oleosidade, mas você também tira a hidratação da pele, né? Aí o organismo tenta produzir um pouco mais de oleosidade para compensar, para tentar hidratar, mas isso não é suficiente. Então, por isso que a pele oleosa, ela precisa sim de hidratação e são coisas diferentes. Só que, óbvio, né, que o produto que vai ser usado para hidratar tem que ser um produto que seja adequado para aquela pele, né? Então, distúrbios endocrinológicos, né, como síndrome de ovário policístico, ou então um hipertiroidismo, que seria a tireoide funcionando demais, também são coisas que colaboram para o funcionamento da acne, né?
Mas assim, vendo em mais detalhes, não é uma coisa que ela é unifatorial, né? A gente vê que tem muitas coisas que influenciam na acne. Então não é simplesmente o hormônio, né? Então o hormônio é um dos papéis, é uma das coisas, mas existem muitas coisas que influenciam nisso tudo. Então assim, passando agora para as explicações propriamente ditas, se você achar que tem alguém que vai gostar dessa live, tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Então pode mandar para ela. Vai ficar no IGTV, a não ser que dê algum problema no áudio de novo, como deu na semana passada, mas acho que dessa vez o áudio está bom, né? Até se vocês acharem é só dar um feedback. E quem tiver alguma pergunta, tem aqui o quadradinho da interrogação, pode mandar a pergunta aí, que daí depois eu vou deixar um espaço no final para responder isso tudo. As perguntas que foram enviadas antes estão aqui, eu já coloquei aqui no roteirinho para falar, e aí a gente vai ver. Por sinal, até caiu aqui o roteiro, então são coisas do ao vivo. Mas enfim, então assim, a genética ela é extremamente importante porque a genética vai gerar principalmente a informação que vai determinar o tamanho daquelas glândulas sebáceas, a quantidade das glândulas sebáceas e o funcionamento das glândulas sebáceas. Então por isso que a gente vê que é muito comum, por exemplo, se o pai e a mãe tiveram acne, o filho muito provavelmente vai ter acne também. Então não existe uma influência genética muito grande, né? Isso daí é uma coisa que não dá pra gente lutar contra, mas a gente pode, quer dizer, não dá pra gente apagar, mas a gente consegue lutar contra isso. Vai ser às vezes um pouco mais difícil, vai precisar de algumas coisas diferentes pra gente usar, mas que a gente consegue, né? E isso daí faz o quê? Essa alteração genética vai fazer o que também? Com que você tenha uma alteração na diferenciação das células que formam o canal de saída da glândula sebácea, né? Que é o que a gente chama de uma hiperqueratinização anormal. Então você vai ter uma proliferação exagerada e um problema na diferenciação das células daquele canal. E isso vai fazer o quê? Com que você tenha acúmulos de células mortas ali, essas células mortas vão se compactando e vão entupindo cada vez mais aquele orifício de saída. Com isso, você tem uma retenção de sebo. Tendo a retenção de sebo, você começa a aumentar ali o volume daquele local que não era acostumado a ter aquilo. Então você começa a ter inflamação, aquele sebo parado ele é contaminado por bactérias, né, que fazem parte da flora bacteriana normal da gente, como eu falei, principalmente o Cutibacterium acnes, e vai tendo uma proliferação bacteriana. E o próprio Cutibacterium acnes, ele tem uma influência que a gente vai ver mais pra frente, ele faz algumas coisinhas também na pele, não é simplesmente tá lá de bobeira, né? Então você vai tendo um aumento de inflamação, uma retenção de sebo, e essa inflamação vai de acordo com a sua intensidade gerando pus, e esse pus ele pode estourar para fora e ele pode estourar para dentro. E quando ele estoura para dentro, a gente tem a formação dos nódulos, dos cistos, daqueles caroços, ou que as pessoas chamam de acne interna também. Tá? Então a genética ela é muito importante. E não só por conta dessa quantidade das glândulas, mas também da resposta imunológica da pessoa. A gente tem uma coisa que chama resposta imunológica inata, que é aquela que a gente que o organismo da gente não precisa de nada para aprender. Então está muito na moda a história do IgM, IgG, né? Isso é a imunidade adaptativa, né? Que é o organismo viu aquele bichinho e aprendeu que ele está lá, fez uma resposta para aquilo. A inata é aquilo que a gente já nasce sabendo. Então, a resposta inata das pessoas que têm tendência genética à acne, ela responde de maneira exagerada ao Cutibacterium acnes. Então, ele forma uma reação inflamatória exagerada, tá? E assim, com relação ao hormônio, né? Então, o hormônio, por isso que a mulher adulta ela tem mais acne, né, do que o homem adulto, por causa do estímulo hormonal. Então, o estímulo hormonal, principalmente da testosterona, da dihidrotestosterona, do sulfato de dihidrotestosterona, são coisas que vão fazendo, estimulando mais a glândula sebácea, né? Agora, além disso, a gente tem também os estrogênios, né, que os estrogênios eles fazem parte dessa cascata modulando, né, a ação hormonal, e geralmente eles tendem a inibir os androgênios, né? Por isso que isso já é um spoiler de mais pra frente, né? Mas é por isso que aqueles anticoncepcionais que eles não têm estrogênio, né, que são aqueles mais antigos, eles tendem a piorar um pouco a acne, porque ele não consegue contrabalancear essa ação do progestágeno, né? Então, aqueles anticoncepcionais injetáveis, principalmente, que geralmente eles são só de progestágenos, eles tendem a piorar muito a acne por conta desse motivo.
né? Então, na mulher adulta, tanto por conta dessa ação hormonal, a glândula sebácea dela, ela é mais sensível aos hormônios. A glândula sebácea da gente, não só ela recebe, ela capta os hormônios, como ela também, no seu próprio microambiente, ela produz hormônio. Então, a gente tem uma produção de testosterona local. E quem tem acne na vida adulta é como se ela tivesse uma sensibilidade maior a esses hormônios e uma produção aumentada. Então, além dela ter muito hormônio, ela também recebe muito, né? Então, como a Adriana está falando aqui do DIU de progesterona. O DIU de progesterona também, e aí eu vou falar também mais para frente dos DIUs, tipo DIU de cobre, essas coisas, por que eles funcionam, né? Então, assim, outra pergunta que teve foi por que próximo do ciclo menstrual tende a piorar a acne? Porque dentro do ciclo menstrual a gente tem uma variação hormonal, né? Esses hormônios eles tendem a subir e a descer em quantidades diferentes, né? Em combinações diferentes ao longo daquele ciclo. Então, quando você está próximo do final do ciclo, antes do ciclo novo, você tem um aumento desses progestágenos. E quando você tem um aumento dos progestágenos, você tem um aumento do efeito androgênico, que seria esse efeito masculinizante, entre aspas, como a gente diz. Então, por isso que a gente acaba tendo essa piora. E pelo mesmo motivo, é importante, quando a gente vai fazer a investigação, a gente saber quando que o sangue tem que ser coletado. Porque, de acordo com o momento do ciclo menstrual que você coleta os exames de sangue, você vai ter alguns que são os menos importantes, mais aumentados, e aquele que você quer realmente saber como que ele está, você vai, enfim, vai estar naturalmente baixo, porque ele já estaria baixo naquele momento. Ou naturalmente alto, porque ele só elevaria mais para frente. Então, o momento ideal para a gente fazer a coleta dos hormônios é entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. Então, veio a menstruação, a gente considera como o primeiro dia, então a gente coleta do segundo, a gente não, né? Enfim, quem vai coletar do segundo até o quinto dia, tá? E outras coisas que funcionam, que influenciam também, são alguns outros hormônios, né? Como a vitamina D. Então, a vitamina D, ela tem uma ação acnegênica também, que é fraca, mas ela tem, então existem alguns relatos que mostram uma piora. E também a insulina, né? A insulina e o GF1. E é uma coisa que é muito comum a gente ver nas pessoas que têm a síndrome de ovários policísticos. Então, nas síndromes de ovários policísticos, a gente tem uma série de outras alterações que não são simplesmente os cistos no ovário. Uma coisa é a gente ter cisto no ovário, outra coisa é a gente ter a síndrome dos ovários policísticos, né? A gente tem então também, além do aumento da produção sebácea pela glândula, a gente também uma alteração na composição desse sebo. Então, o sebo de quem tem muita acne, ele é um sebo que ele tem uma quantidade mais baixa de um ácido graxo chamado ácido linoleico. Então, essa alteração, ela é danosa e ela inflama ali a glândula sebácea, tá? Então, assim, uma coisa que é interessante também é que a gente sempre caracterizou a acne em graus, né? Então, a gente tem acne grau 1, acne grau 2, 3, 4, sendo que a acne grau 1 é aquela com predomínio de cravos. A acne grau 2 é aquela que já tem a espinha com o pus, né, com a amarelinha. Então, a gente sempre considerou a acne grau 1, que é essa principalmente dos cravos, como uma acne não inflamatória, né? E a partir do grau 2, que são essas com pus, o grau 3, que tem os nódulos, e o grau 4, que tem os nódulos que se juntam, a gente sempre considerou essas como sendo acne inflamatória. Mas o que a gente vê é que mesmo a acne grau 1, que seria só de cravo, ela também tem inflamação. Então, vários estudos que foram feitos com biópsias de pele só com cravos mostrou que já existe uma inflamação subclínica, que é aquela que a gente não vê. Mas essa inflamação, ela joga ali naquele local uma série de mediadores inflamatórios, e esses mediadores inflamatórios vão fazer o quê? Recrutamento de células que vão atacar mais aquela glândula, que vão trazer mais citocinas, que são essas substâncias pró-inflamatórias. Então, a gente precisa considerar, mesmo a acne com cravo só, uma acne em fase inflamatória. Isso faz uma grande diferença no tratamento. Porque uma das coisas que se viu em alguns estudos é que uma das coisas que mais prediz se a pessoa vai ter cicatriz ou não, não é tanto a intensidade da lesão, é a duração da lesão. Então, às vezes, a gente chega no consultório, a pessoa cheia de cicatriz de acne e fala assim, mas eu não mexo nas lesões. E às vezes é assim mesmo, a pessoa não mexe na lesão, só que ela não mexe também para o tratamento. E aí o que acontece? Você fica com aquela lesão, com uma inflamação persistente durante muitos meses,
muito provavelmente ela vai progredir para uma cicatriz. E não necessariamente ela vai ficar só como um cravo para o resto da vida. Então, o que mais indica se aquela lesão vai evoluir para uma cicatriz é a duração da lesão. Então, por isso que a gente tem que sempre fazer um tratamento precoce e fazer também um tratamento de manutenção. Então, não adianta você... Não é que não adiante, né? Mas assim, o ideal é que você não faça só o tratamento na fase de crise, é que você faça o tratamento também na fase de manutenção, que é para poder tratar dessa inflamação que a gente não está vendo. Tá? E aí, a dieta tem uma importância grande também na acne. Por quê? Quando a gente tem uma dieta com uma quantidade muito grande de proteína, ela ativa uma cascada no organismo da gente que ele gera uma ativação de vários receptores e a produção de várias citocinas, que são essas coisas pró-inflamatórias e que vão mediar, né, o funcionamento das células, que ativam mais as glândulas sebáceas. E uma das coisas que a gente mais tem é a produção de insulina, né, e a produção do IGF-1, que é um hormônio que ele é semelhante à insulina. Ele é um fator de crescimento celular que ele é muito parecido com a insulina. Então, além de você ter um aumento disso quando você tem uma tendência, e você tem um aumento quando você tem uma carga de glicêmica muito grande, se você ingere muitos alimentos que são ricos em glicose, em calorias, em proteínas, você pode ter uma ativação dessa cascada toda. Isso é um assunto que ele é muito extenso, por isso que eu fiz aquela enquete para dividir essa live, né, que era para dividir entre acne da mulher adulta e acne por suplementos. Mas, a grosso modo, o que acontece? Você tem alimentos que têm uma carga glicêmica, né? Então a carga glicêmica, o índice glicêmico, na verdade, é aquela capacidade que o alimento tem de causar um pico mais elevado ou um pico um pouquinho mais lento de insulina, né? De elevar, a glicemia, que é o açúcar no sangue da gente. E é diferente do índice insulinêmico. Índice insulinêmico é a capacidade que aquele alimento tem de fazer com que a gente tenha picos de insulina. Então ele parece com o índice glicêmico, mas não é relacionado ao índice glicêmico, é o índice da insulina. O que é que isso faz? Então, quando a gente se alimenta de alguma coisa que tem um índice glicêmico alto, como um carboidrato refinado, tipo um pão branco, por exemplo, ele vai jogar a glicose lá para cima. Jogando a glicose lá para cima, a gente tem uma produção de insulina maior. Quando a gente tem uma produção de insulina maior, essa insulina vai, além de metabolizar aquela glicose, ela vai estimular a glândula sebácea. Só que além de estimular a glândula sebácea pelo efeito que ela tem androgênico, ela também é percebida pelo organismo como um estímulo para produzir o IGF-1, que é esse fator de crescimento semelhante à insulina. E aí você tem então uma dupla ativação da glândula sebácea por essas duas vias. Por que o índice insulinêmico também é importante? Porque alguns alimentos que eles têm um alto índice insulinêmico, eles fazem com que alimentos que tenham um índice glicêmico baixo se comportem como se tivesse um índice glicêmico alto. Então, às vezes a pessoa está tomando, sei lá, um leite com sucrilho, por exemplo. Então, talvez o sucrilho em si não tivesse um pico tão grande, mas quando você combina com o leite, ele tem um pico muito maior. E a carga glicêmica é o quê? Imagina que é a curva, né? A curva ela pode subir mais rápido, subir mais devagar, mas a carga glicêmica é o quê? É a área embaixo da curva. Então, isso é importante também. Então, não é só importante se sobe rápido ou se sobe devagar, mas é o quanto aquilo fica alto e o organismo vai absorver daquilo. Então, é um assunto que é muito extenso, mas é importante entender isso daí, que a alimentação tem a ver com isso. E com relação ao whey protein, como foi perguntado antes, o whey protein tem 3 problemas. Um problema que é essa questão da carga glicêmica, mas da insulina que pode aumentar. Outro problema que ele tem é que a gente tem vários fatores de crescimento dentro do whey protein, então a gente tem que lembrar que é o soro do leite, né, o whey, e é o soro do leite da onde? Da vaca. Né? Então, o soro do leite da vaca ele tem uma série de hormônios, dentre eles o IGF-1, por exemplo, que eu acabei de falar. E lógico que alguns têm mais, outros têm menos. Aqueles whey protein que eles são derivados de ervilha, por exemplo, de carne, tem um potencial menor de causar acne por conta da composição deles.
Tá? E o terceiro problema que tem do whey protein é que assim, foi feita uma pesquisa, acho que tem uns 3 ou 4 anos mais ou menos, nos Estados Unidos, dizendo que aproximadamente 50, 60% dos suplementos alimentares lá não continham o que dizia no rótulo. Entendeu? Então, às vezes, você compra um suplemento, um whey protein, que diz que tem uma composição e não tem aquilo lá. Então, eles viram que não só, às vezes, dizia que tinha ativos que não tinham, e como tinha, às vezes, ativos que não estavam no rótulo, ou às vezes tinham quantidades diferentes. Então, se isso acontece nos Estados Unidos, que é um lugar que tem um controle relativamente maior do que aqui, né, com relação aos suplementos, imagina aqui. Então, o whey protein tem uma série de problemas. Agora, não é porque você vai tomar whey protein que obrigatoriamente você vai ter acne, tá? Então isso varia muito de pessoa para pessoa porque entra em questão a carga genética. Então se você não tem uma predisposição genética muito grande, é possível que você possa tomar o whey protein sem problema nenhum. Então durante uma época longínqua e saudosa da minha vida que eu fazia mais atividade física, eu tomava muito whey protein e não tinha acne, porque tinha uma tendência baixa. Mas enfim, isso é sorte, né? Algumas pessoas não. Que elas podem fazer o quê? Tentar procurar aqueles whey protein que são mais purificados ou mais isolados e fazer um teste. Às vezes você tem com um e não tem com o outro, que é uma coisa que acontece. Agora, medicamentos também podem causar, tá? Acne. E aí a lista de medicamentos que causam acne é razoável, né? Mas a gente tem os benzodiazepínicos, que são aqueles parentes do diazepam, que funcionam também como anticonvulsivantes, como sedativos, que eles podem funcionar. O lítio, que é um modulador do humor, ele é assim uma causa clássica de acne, né? E aí é mais uma erupção acneiforme, mas se a pessoa já tem acne, ela pode piorar, né, com lítio. E aí é uma situação muito difícil, né? Porque para a pessoa tomar lítio, porque ela realmente está precisando. Então, às vezes, a gente tem que remar contra a maré mesmo, né? Ciclosporina, né, que ele é um imunossupressor, que daí pacientes, por exemplo, às vezes com dermatite atópica, com psoríase, podem tomar. O ramipril, que daí é um antihipertensivo. A isoniazida, que é um medicamento que a gente usa para tratamento de tuberculose. O iodo, então, assim, alguns antialérgicos, eles são ricos em iodo e eles podem causar. Complexo B também é uma outra causa clássica, né? Então, alguns suplementos vitamínicos, não vou falar nomes, né, aqui, mas assim, a gente tem vários suplementos que eles têm complexo B, então sempre vê essa associação. Tava indo tudo bem, teve uma piora da acne, vê se não teve assim uma introdução de uma vitamina, principalmente agora nessa época de corona, que está todo mundo tomando polivitamínico, então às vezes isso é uma causa de piora também, né? Os inibidores de recaptação seletivos de serotonina, né, que são alguns antidepressivos, sendo que o mais comum deles é a fluoxetina, então isso é uma causa também. Não é tão relatado, mas assim, a gente vê com outros, então é relativamente comum a gente ver uma pessoa no consultório que fala assim, eu comecei um antidepressivo há pouco tempo e alguns meses depois aparece com acne, então é uma causa também que ela é bem conhecida. Que mais? A gente tem também os inibidores de crescimento epidérmico, mas isso é mais uma medicação bem específica, aquela mais para tratamento de câncer, e os corticoides, né? Então os corticoides eles podem causar uma piora na acne, e a gente tem agora também o uso muito grande, né, de corticoide por conta do corona. E agora com esse estudo que saiu falando sobre a dexametasona, embora ela cause menos acne do que alguns outros, mas a gente vai ter, assim, se preparar para já receber mais. O estresse, né, ele pode causar, como eu falei, né, porque o estresse ele causa o aumento do cortisol, e aumentando o cortisol você vai ter uma produção maior de androgênios, e você vai ter também um estresse no organismo maior. E tendo esse estresse no organismo, a gente tem a produção maior de mediadores inflamatórios, né? Como eu falei, o tabaco, né, que eu falei, eu só não lembro se eu falei que o tabaco ele é associado com um tipo mais específico de acne. Então, ele é associado principalmente com aquela acne de retenção, que a gente chama, que é aquela acne onde você tem uma formação de cravos e esse cravo vai retendo o sebo. Então, a gente vê, né, naqueles grandes fumantes que eles muitas vezes têm aqueles macrocomedos, né, que são aqueles cravos muito grandes, tá? Então, a gente chama até de assim, que é a smoker face, né, que é a cara do fumante, que tem mais isso daí mesmo. E aí, assim, a grande questão são os problemas endocrinológicos, né? Então aí a gente tem algumas questões. Então, com relação aos problemas endocrinológicos, uma das causas mais frequentes é a síndrome de ovários policísticos, né? Então, a síndrome de ovário policístico, ela não é simplesmente a presença do ovário policístico. A gente tem alguns critérios para diagnóstico disso.
Então, óbvio que se você faz um ultrassom e você vê ovários policísticos, você tem que ficar um pouquinho mais de olho. Mas a gente tem alguns critérios, né? Então a gente tem os ovários policísticos, a gente precisa ter alterações menstruais, né? E a alteração menstrual não é assim, a menstruação atrasou 2 dias, adiantou 4 dias, não é isso. É você ficar, por exemplo, 2 meses sem menstruar. Então você tem no mesmo mês 2 ciclos menstruais muito próximos um do outro. Então realmente alteração menstrual, mas sendo que o mais comum é a pausa, né? Da menstruação, que seria considerada amenorreia. Além disso, você tem que ter os sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo, que seria uma percepção de, assim, de hormônios masculinos funcionando mais naquele organismo. E aí, o que a gente tem, né, de alteração do hiperandrogenismo? A principal alteração de todas é o hirsutismo. O hirsutismo é o aumento de pelos que a gente vê principalmente na lateral da face e no buço. Esses são os mais comuns. Mas a gente tem, além disso, um aumento da seborreia, né, que seria o aumento da oleosidade, tanto do rosto quanto do couro cabeludo. Às vezes você tem uma piora de caspa, às vezes você tem também a alopecia androgenética, que é a calvície feminina. Você pode ter também a própria acne. Então, se você tem esses sinais de hiperandrogenismo ou alguma alteração laboratorial que seja sugestiva de hiperandrogenismo, né, algum distúrbio, aí você pode fechar o diagnóstico tendo 2 desses critérios, 2 dos 3 critérios. Além disso, a gente tem o que de critério laboratorial que não é relacionado aos hormônios? Geralmente a gente tem triglicérides aumentados e o colesterol bom baixo, né? Então triglicérides acima de 150 e o colesterol bom, que é o HDL, abaixo de 50. E isso explica muito por que as mulheres que têm a síndrome de ovários policísticos têm uma mortalidade mais alta, principalmente por eventos cardiovasculares. Então a gente, né, como dermato, tem às vezes o papel de, a partir de uma acne da mulher adulta, fazer o diagnóstico de um distúrbio metabólico e mudar completamente o prognóstico de vida dessa pessoa. Entendeu? Fazendo uma investigação adequada, orientando medidas alimentares, orientando mudanças de estilo de vida e com medicação mesmo. Porque a gente vai ver também o quê? Aumentos de circunferência abdominal, então circunferência abdominal acima de 88 é um dos critérios também. Então, assim, a resistência periférica à insulina. Então, a gente tem a glicemia alta, né? Então, além da glicemia ser mais alta, a insulina não funciona bem, né? Então, você tem um aumento da glicemia, o organismo tende a produzir mais insulina para querer jogar aquela glicemia para baixo e ser incorporada pelo organismo. E aí, você vai tendo aquele estado constantemente elevado de insulina, de glicemia, e aí você vai tendo mais e mais e mais e mais uma produção constante aumentada de insulina. E isso daí faz com que ela comece a não funcionar direito. Então você vai tendo uma produção cada vez mais aumentada de insulina, mas com a glicemia que está ali aquela meia boca, né, que não resolve muito. Então isso daí aumenta muito o risco de diabetes, de todos aqueles outros eventos cardiovasculares. E a obesidade, ela é um fator de risco porque a gente tem muita conversão periférica desses hormônios na gordura. Então, a mudança de estilo de vida, como foi perguntado também, envolve isso. Então, se você consegue ter uma mudança de alimentação, uma mudança de vida para um estilo mais saudável, principalmente com perda de peso, você consegue melhorar muito a acne por conta desses fatores todos. Tá? Além disso, o que a gente tem? Que mais? Aí, falei disso já, da hiperinsulinemia. Então a gente vai ter não só o aumento, né, da insulina, como a diminuição da proteína que carrega a insulina, e a gente vai ter uma mudança de algumas outras coisas também. Uma delas é a diminuição da proteína, que ela pega os hormônios sexuais livres que estão circulando. Então, assim, às vezes você não tem uma produção tão grande de hormônio, porque na verdade, assim, a grande maioria das pessoas que vai fazer investigação laboratorial, ela vai vir normal. E é o que a gente quer. A gente não quer que venha alterado, né? Quando vem alterado e que a gente faz essa dosagem, é para quê? É para principalmente a gente tentar pegar alguma coisa estranha que não era para estar lá, né? Então é para a gente ver uma síndrome de ovário policístico, é para a gente ver eventualmente um tumor de adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim que produz hormônios, é para a gente ver um tumor de ovários, por exemplo. Então é para isso que a gente faz os exames, mas o esperado é que a grande maioria deles venham normais ou com pequenas alterações. Então, às vezes, você tem uma quantidade normal de hormônio circulando, mas você tem aquela proteína, que é o que ligaria o hormônio e faz com que ele circule e que não deixa a glândula aproveitar, está diminuído. Então, se você tem menos dessa proteína, você tem mais hormônio livre circulante.
E aí entra um dos papéis do anticoncepcional oral, porque já dando outro spoiler do tratamento, né? Porque o anticoncepcional oral, ele vai não só diminuir essa produção de hormônios, mas ele também vai aumentar a produção dessa proteína que deixa menos hormônio livre circulando, entendeu? Então por isso que ele é um tratamento muito bom. Óbvio que não é o único, que a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui dessa parte. Acho que não, da fisiopatologia, essas coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, olha, tem a caixinha aqui de pergunta, que daí vocês podem mandar, que aí no final eu vou acessar isso para poder ter certeza que está respondendo, que às vezes aqui nos comentários acaba ficando meio perdido. Mas eu vou passar um pouquinho agora para o tratamento para depois responder as perguntas. Então, se alguém quiser, é só mandar o aviãozinho que agora é parte do tratamento. Lembrando que isso não substitui uma consulta, tá? Então aqui é simplesmente assim, medidas gerais de coisas que a gente tem para fazer para tratar, tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é ter um diagnóstico. Então os exames laboratoriais eles são importantes para a gente saber a causa. Então às vezes a gente acha que é simplesmente o que a gente chama de hipersensibilidade de órgão-alvo, que seria essa sensibilidade maior das glândulas que estão na pele. Então a pessoa aproveita demais, né? A paciente me perguntou uma vez, falou assim, ué, mas qual é a vantagem disso? Eu falei, não é nenhuma vantagem, pelo menos você sabe que você tem, mas não tem vantagem nenhuma nisso, é só uma característica da pele. Então a gente precisa fazer o diagnóstico, por quê? Para a gente identificar o que é que precisa ser tratado. Identificando o que precisa ser tratado, aí a gente consegue fazer um tratamento adequado para que não fique muito tempo tratando de maneira inadequada, tá? Então assim, o que mais que a gente precisa saber? A gente pode tratar isso com ácidos, né? Então o ácido, tanto o ácido retinóico, quanto ácido glicólico, ácido salicílico, ácido azelaico, todos eles vão funcionar o quê? Melhorando a diferenciação das células, tratando aquela hiperqueratinização, que é o cravo. Então eles vão começar a dissolver mais ali aqueles cravos, para que possa desobstruir a glândula e aí a gente ter a secreção do sebo. Então isso é um dos fatores, mas eles têm outras ações também. Eles têm algumas ações anti-inflamatórias, eles têm algumas ações que regulam a produção dessas citocinas, que são essas substâncias que vão produzindo mais ou menos inflamação, então eles têm uma série de coisas. Então, os ácidos é uma arma muito importante para a gente. Agora, lógico, nem todo mundo consegue usar todo tipo de ácido. Então, às vezes, você precisa fazer o que eu chamo de tratamento de ponte. Então, às vezes, você quer chegar num ácido retinóico, por exemplo, mas a pessoa não consegue usar, porque ainda tem o seguinte, a pele da mulher adulta, que tem acne, é uma pele que ela tende a irritar muito fácil, porque o índice de automedicação é muito grande. Então chega na farmácia, compra um sabonete abrasivo, já experimenta um ácido que foi prescrito, né, pelo farmacêutico, e isso vai agredindo a pele da pessoa. Então, às vezes dorme sem remover a maquiagem, ou não remove adequadamente, vai entupindo mais o poro, isso daí gera mais inflamação. Quando gera mais inflamação, você tem uma danificação da barreira cutânea. Quando a barreira cutânea ela é danificada, você tem mais perda de água através dessa barreira, que não forma aquele filme impermeabilizante adequado, como ele deveria ser feito. Então, tudo isso faz com que a pele da mulher adulta seja muito mais reativa, ela irrita muito mais fácil. Então, a gente precisa ir adequando o tratamento, não só aquele tipo de pele, mas a fase na qual aquele tipo de pele se encontra. Então, muitas vezes, a gente faz isso, esse tratamento de ponte. Então, a gente usa um ácido que ele não é tão forte, depois a gente passa para um que é um pouquinho mais forte, depois para um outro que é o que a gente quer chegar. Então, lógico que a escolha do ácido vai depender muito disso daí. Então, alguns são mais fortes, irritam mais, outros são mais fracos, alguns mancham a roupa, outros não mancham, alguns têm um cheiro ruim, isso daí às vezes é uma coisa que atrapalha também. E não só o ácido é importante, mas como toda aquela rotina de skincare, né? Então, até se alguém quiser que eu fale mais pra frente de skincare, é só mandar uma mensagem, comenta embaixo da live quando ela vai ficar, que daí a gente pode falar sobre isso. Mas toda essa rotina ela é importante, ela precisa ficar encaixada. Então você tem que usar um sabonete que ele é adequado, né, para limpar a pele, mas sem tirar essa camada de barreira que já não é excelente, né? Então a gente tem alguns tipos de sabonete chamados Syndex, que eles têm uns detergentes sintéticos que tiram a oleosidade, mas sem ressecar a pele e mata o corona, tá? Então só para saber, então eles são interessantes porque eles limpam, mas não ressecam a pele para não dar aquela oleosidade em rebote. É preciso a gente hidratar a pele. Então essa hidratação diminui muito a inflamação e aumenta muito a tolerância aos produtos que a gente passa.
né? Então, usar um hidratante à noite antes de um ácido é super importante. E aí, quando que a gente vai usar esse hidratante? Normalmente, a gente vai usar o hidratante logo depois de lavar. Porque quando a pele da gente está úmida, ela absorve muito o que a gente passa nela, né? Então, o hidratante você quer que absorva muito, então você passa logo depois de lavar, mas o ácido não, senão ele vai irritar. Então, qual que seria o ideal? Você lava o rosto, passa o hidratante, espera uns 15 a 20 minutos para o hidratante ficar bem seco, e aí por cima dele você passa o ácido, ou clareador, ou secativo. E isso melhora muito a irritação, faz uma diferença muito grande. Então você precisa ver também hidratantes que sejam mais adequados. O protetor solar também é super importante, por conta daquilo que eu falei logo no início, né? Que é do estresse oxidativo que é causado pela radiação. Então, quando você usa o protetor solar, você diminui a produção de radicais livres na pele. Com isso, você, além de diminuir o envelhecimento, e aí o parênteses, que assim, se for escolher assim, qualquer coisa que você possa fazer com grandes benefícios para envelhecimento a longo prazo, é o uso do protetor solar. É a coisa que mais tem estudo, mais mostra a comprovação. Então, o protetor solar tem que ser usado todo dia, né, como eu já falei anteriormente, mas ele precisa ser removido também do rosto, porque ele pode deixar resíduo, senão ele vai causar inflamação, essas outras coisas todas. Então, essa rotina do dia a dia é super importante para você manter um resultado, porque lembra que eu falei que a gente tem a inflamação ali na pele, mesmo sem ter aquela lesão vermelha, sem ter a pústula, né, que seria aquela bolotinha cheia de pus dentro, mais avermelhada, né? Aqui a Ana Rosa falando que morre de preguiça, mas faz parte, né? Faz parte, tem que limpar. Então, assim, uma dica que eu dou para isso é você pegar e tentar deixar todos os seus produtos ali no local onde você já vai fazer, vai escovar o dente, na bancada da pia, por exemplo. Porque já faz tudo ali de uma vez, já resolve a vida lá. Só cuidado para não confundir os produtos e não sair escovando o dente com nada, né? Então a gente tem isso, a gente tem também alguns secativos, clareadores, que aí vão fazer parte, né? Então a gente tem que lembrar que não é só a acne que a mulher adulta quer tratar, ela quer usar alguma coisa também para, dependendo da faixa etária, ou para fazer uma prevenção, que a gente chama de prejuvenation, né? Que seria fazer uma prevenção do envelhecimento, ou para fazer um rejuvenescimento mesmo, dependendo da idade, para clareamento de manchas, para melhora de textura, para esfoliação. Então a gente vai encaixar tudo nisso, né? E aí volta aquela história que eu falei da customização do tratamento, como eu falei para as manchas. Então, assim, a gente tem que adequar o que a pessoa vai usar, não só o tipo de pele, mas o estilo de vida. Então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que são que nem você, Rosa, que pega e fala assim, não, à noite eu não tenho tempo de passar, porque é criança correndo de um lado para o outro, tem que fazer jantar, chego cansada. Então você pode escolher ativos para tentar fazer tudo de dia, por exemplo. Então é uma alternativa que a gente tem, mas isso tudo tem que ser conversado. E lembrar que os tratamentos para acne, eles não vão funcionar a partir do primeiro dia que você passa, né? Eles levam em média de 8 a 12 semanas, que dá 2 a 3 meses, para eles realmente começarem a funcionar melhor, né? Além disso, a gente vem para os tratamentos sistêmicos. E aí vem as grandes perguntas, né? Porque, assim, geralmente o que é que recomenda para tratar a acne da mulher adulta? É anticoncepcional, né? Por que que recomenda anticoncepcional? Aqueles que têm o progestágeno e o estrogênio. Por quê? Ele vai regular aquela produção dos hormônios, como eu tinha falado, vai aumentar a produção também daquelas proteínas que deixam menos hormônio livre circulando. Então ele consegue reduzir os androgênios, que são aqueles hormônios que estimulam mais a glândula, e deixam eles menos livres. Então ele é o ideal para fazer isso. Só que existem alguns que funcionam melhor e outros pior. Os que funcionam melhor são os combinados, né? E dos combinados, os que funcionam melhor ainda são os que têm ciproterona e os que têm androspirenona, que eles também têm uma ação antiandrogênica, que seria diminuir a atividade pró-masculinizante, vamos dizer assim, de alguns hormônios. É a única maneira de tratar? Não, não é. Isso foi alguma outra pergunta que teve. Não é a única maneira de tratar com anticoncepcional, mas é uma das melhores. Agora, a pessoa quer usar anticoncepcional, mas quer usar o injetável porque não lembra de tomar o comprimido? Talvez não melhore tanto, porque ele ainda só tem progestágeno. Eu uso o DIU, acabei de colocar o Mirena. O Mirena não vai ajudar na acne. Por quê? Porque ele tem uma ação que é muito localizada, ele não vai aumentar a produção da proteína sistemicamente, não vai diminuir a produção dos androgênios. Da mesma maneira que aqueles implantes, né, cutâneos, como o Implanon, que é uma marca sem conflito de interesse nenhum, mas ele não vai melhorar, porque ele não vai, às vezes não é que ele vai piorar,
mas ele vai tirar aquela melhora que o anticoncepcional teria. E a gente pode, mais para frente, falar sobre isso. Eu posso chamar alguma amiga minha que seja ginecologista para a gente falar sobre isso. Então, se vocês quiserem assim, falar mais sobre anticoncepcional e os efeitos na pele, a diferença dos injetáveis para os orais, para os implantes, para o chip da beleza, né, por exemplo, aí é só comentar depois aqui embaixo desse vídeo, que daí eu posso programar para a gente fazer isso daí mais para frente. Então, assim, o anticoncepcional ajuda muito, mas não é o único, como eu falei. Então, hoje em dia a gente tem várias alternativas. Então, o antibiótico é uma alternativa que é interessante, apesar de cada vez mais a gente está caminhando para o desuso do antibiótico, porque ele gera muita resistência bacteriana. Porque o antibiótico, ele não é específico, ele vai matar um monte de bactéria. Desculpa aí, estão dando a polícia passando aqui do lado, buzinando, enfim. Ele vai matar um monte de bactéria. E a gente sabe hoje em dia o quê? Que a gente tem um segundo cérebro praticamente dentro do intestino da gente, que é o microbioma. E por sinal, assim, essa semana foi o dia do microbioma, que eu acho que é um assunto que é fascinante e que a gente pode falar mais pra frente. Mas você tendo uma alteração desse microbioma, das bactérias no intestino, você vai alterar um monte de reações que acontecem no organismo da gente. Então é muito importante. Então é por isso que a gente tende a não usar tão mais o antibiótico, e ainda mais porque se for um distúrbio hormonal, ele vai demorar muito tempo para ser resolvido, né? E você não vai tratar a pessoa com meses e meses e meses de antibiótico. E aí entram esses outros. Então o que a gente tem de opção atual? A gente tem a spironolactona, que é um diurético, que tem uma ação antiandrogênica muito grande, ele é muito interessante, tem poucos efeitos colaterais, demora para fazer efeito, mas ele é, acho que um dos meus tratamentos de manutenção preferidos. Lógico que precisa ver se não tem nenhum efeito colateral, essas coisas todas, então é para ser prescrito numa consulta, não é para ir do nada na farmácia comprar. E a isotretinoína, né? A isotretinoína, que é o nome genérico do Roacutan, que é o mais conhecido deles. E o Roacutan, ele funciona muito para acne, ele é muito bom, ele é excelente, só que mesma coisa, se a acne que ela é de origem hormonal ou de uma sensibilidade maior da pele aos hormônios, o Roacutan não vai mexer nisso. Ele vai melhorar durante muito tempo, né? Enquanto você estiver tomando, ele vai melhorar, vai parar de tomar, vai continuar bom durante um tempo, mas vai voltar, porque ele não está atuando no problema daquela pessoa, eventualmente de alguma outra pode, mas daquela pessoa especificamente é muito provável que ele não atue. E aí a gente vem no problema do Roacutan com a mulher, é porque o Roacutan ele é teratogênico, ou seja, ele pode causar malformações no feto. Então a pessoa não quer tomar, por exemplo, sei lá, 6 meses de isotretinoína e ficar os outros 6 meses do ano ruim. Ela vai querer ficar, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se é uma mulher que já está no período de menopausa, por exemplo, não tem muito problema você fazer isso. Apesar que ele tem alguns outros efeitos colaterais. Então, pode dar hipertrofia cardíaca, pseudotumor cerebral, mas enfim, também é assunto para outra live. Mas o grande problema que a gente se preocupa com a mulher é a questão do anticoncepcional, da contracepção para a isotretinoína. Porque a gente recomenda que faça 2 métodos contraceptivos para que não engravide, para reduzir ao mínimo possível o risco de engravidar durante a isotretinoína e que nasça um feto mal formado. Então, geralmente a gente pede que a pessoa faça 2 métodos contraceptivos. Então, por exemplo, anticoncepcional oral e preservativo. Mas se ela vai tomar o anticoncepcional oral, então provavelmente ela não vai precisar da isotretinoína. Mas se ela usa, por exemplo, um DIU e o preservativo, é uma opção que a gente tem. Mas é saber que existe esse risco, a pessoa tem que estar ok com esse risco. Mas a isotretinoína é uma alternativa muito interessante. E aí, assim, além disso, o que a gente tem? A gente tem os cosméticos, né? Então, a gente tem alguns secativos, agentes de limpeza, que funcionam até um certo degrau, vamos dizer assim, fazem parte disso. Dos cosméticos, o que eu acho muito interessante, que eu gosto, é a água micelar, por exemplo. A água micelar ela é super legal para tirar maquiagem, para limpar, mas é uma coisa assim, que ele é tipo a cereja do bolo, não é o mais importante de todos. E aí vem uma outra pergunta que foi feita sobre coisas naturais ou caseiras para usar. Eu geralmente não recomendo nada caseiro, porque o problema do produto caseiro é que você não tem padronização, né? Então, quando você não tem padronização, você está sujeito a muito problema de manipulação daquele ativo lá. Então, a manipulação de uma coisa em casa é completamente diferente da manipulação de algo por uma farmácia de manipulação. Lá você tem um ambiente que ele é mais de esterilização, onde você tem uma dosagem adequada dos elementos, você sabe se aqui a gente tem uma farmacêutica que é especializada em saber se um ativo impacta no funcionamento de outro, porque às vezes você pode misturar 2 coisas e elas funcionarem pior.
né? Então, assim, a gente não, eu pelo menos eu não recomendo que faça nada caseiro, tá? Então eu sei que é muito tentador, muita gente gosta porque é uma coisa de baixo custo, mas às vezes ele pode agredir. E isso é importante no tratamento, essa questão do custo, porque isso tem que ser conversado com o dermatologista. Às vezes vão ser prescritos vários produtos que vão ser proibitivos para a pessoa adquirir, principalmente nessa época da pandemia, onde tem muita gente que teve um impacto na sua renda, e que aí você precisa adequar aquilo lá, e você às vezes tirar a perfumaria, né, e você deixar o que é realmente efetivo para aquela pessoa. Então, relação custo-benefício não é simplesmente uma coisa que custe pouco, mas é uma coisa que funciona bastante para o que ela custa, tá? Que mais? Além disso, tem os tratamentos de consultório, né? Então, peelings, laser, LED, luz pulsada, todas essas coisas podem ter uma ação para secar um pouco mais a acne, mas principalmente para depois tratar o que ficou, né? Então, tratar as manchas, tratar as cicatrizes, que daí é um assunto que a gente também pode falar mais para frente, que cicatriz de acne, até a Luana que está assistindo, ela pediu para falar sobre queloide, e aí é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, então. A gente pode pegar e fazer uma live sobre cicatrizes e focar uma grande parte em cicatriz de acne, mas falar de outros tipos de cicatriz, por exemplo, cicatriz de mamoplastia, que é uma coisa, cicatriz de cesárea, enfim, queloide, além das cicatrizes de acne. Então é uma coisa que a gente pode fazer mais pra frente. Deixa eu pegar aqui as perguntas, eu acho que eu respondi todas aqui que me perguntaram, mas aqui se alguém tiver pergunta, olha, aproveita, manda aqui, tem várias perguntas. Perguntou sobre espironolactona, falando que está tomando 100 mg de espironolactona para melhorar. Melhora, acho que isso é uma dose que ela é boa, só que é isso, demora para funcionar, não é uma coisa que é imediata, né? Perguntaram aqui sobre os anticoncepcionais, se o selênio é uma boa opção, depende. Se você for pensar só na acne, ela é uma opção boa, mas aí precisa ver as indicações ginecológicas também, tá? E aí, falando nisso, ainda bem que você falou, existe a questão da trombose, né, que isso é uma questão que sempre perguntam no consultório sobre se o anticoncepcional oral aumenta o risco de trombose. Depende, então alguns deles aumentam. Agora, o risco de trombose ele é baixo, tá? Todos os anticoncepcionais orais, eles aumentam o risco de trombose, alguns aumentam mais do que outros, tá? Mas esse aumenta mais é assim, tipo, fala assim, tem 40% a mais de chance de trombose. Esse 40% a mais, vamos supor que seja 0,5% o risco de trombose, 40% a mais, quer dizer o quê? Que vai virar 0,7%. Entendeu? Então não é que vai pular de 0,5% para 40%. Então isso é importante entender. Então é alguma coisa que a gente pode falar mais para frente. Mas por via de regra, o que a gente recomenda? É que se a pessoa tem uma predisposição à trombose, que é o que a gente chama de trombofilia, a gente evita usar o anticoncepcional oral, tá? Aí tá falando a espironolactona, quantos meses indica? Eu indico direto. Então toma anos de espironolactona às vezes, tá? Então aqui perguntou, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui as perguntas, a gente já está nos 10 minutos finais. Então o tratamento com espironolactona realmente ajuda e muito, tá? O Rakutan é uma indicação boa, como eu falei, mas às vezes ela não é indicação de manutenção. Perguntaram qual clareador e hidratante eu indico, aí depende muito, tá, Nayara? Vai depender do tipo de pele da pessoa e também dos outros produtos que estão usando. Algum tipo de carne, não entendi, Jussiara, se puder explicar melhor o que é a pergunta. Uso de argila auxilia no tratamento de acne, algumas pessoas acham que auxilia, tá? Então acha que seca um pouquinho mais, que possa ter uma ação anti-inflamatória também, que ajude a desobstruir um pouquinho mais os poros e deixar os poros mais amolecidos. Então depende, então alguns tipos de argila pode. E a argila pronta ela vem em várias composições diferentes, não é argila pura, tá? E aí, aproveitando esse teu gancho, falar de limpeza de pele, que é um procedimento, a limpeza de pele, legal, ajuda bastante sim. Só que a limpeza de pele, ela tem que ser feita quando a pele está preparada para que aquela limpeza de pele seja feita. E geralmente ela é preparada através de ácidos que amolecem aqueles cravos, e aí você faz a limpeza de pele sem manchar, sem machucar tanto por conta da manipulação de uma pele que não está preparada. E se ela machuca, se ela inflama, ela pode manchar e deixar uma cicatriz depois. Para acne seria melhor limpar o rosto com água micelar ou com cleansing oil? Depende, vai depender muito do teu sabonete. Então, se o teu sabonete for suficiente para tirar a maquiagem, talvez o cleansing oil seja interessante. Agora, se você você não conseguiu remover a maquiagem de maneira suficiente com água micelar, aí você usa água micelar. E lembrando que a água micelar ela é diferente do demaquilante bifásico. O bifásico ele é feito para tirar aquele rímel
a prova d'água, que daí você consegue tirar melhor ele, que a água micelar geralmente não tira. A outra pergunta, esfoliante é indicado na acne, qual o máximo que pode ser usado durante a semana? Eu gosto de indicar esfoliante, mas assim, depende. Porque às vezes a pessoa tem uma rotina muito louca já, que não consegue fazer o que é o que funciona mais, que é o mais efetivo, aí eu não indico o esfoliante. Mas se a pessoa não, ela tem um hábito bonitinho, não se incomoda de usar mais um produto, aí eu acho que ele é uma coisa legal, mas naquelas fases onde não está tão inflamado, que não tá com tanta lesão avermelhada. Aí eu acho que ele é legal. E quando usar, varia muito de pessoa para pessoa, mas eu peço para que não use nunca mais do que 3 vezes por semana. O ideal que eu peço é por volta de 2 vezes, mas algumas vezes em peles muito sensíveis, 1 vez por semana só. E lembrar que nem todos os esfoliantes foram criados de maneira igual. Tá? A gente tem alguns esfoliantes que eles têm os grânulos mais ásperos e maiores, e outros que são menores, mais finos e em pequena quantidade, em maior quantidade. Eu prefiro esses, que quando você pega, né, passa assim entre os dedos, você vê o quê? Que tem muita areiazinha fina bem regular. E uma coisa que é legal, e aí já é uma coisa não dermatológica, mas mais pensando no planeta, existem muitos esfoliantes que eles são feitos por esferas de poliuretano, tá? Que é um plástico. Então não é uma areia natural, é um plástico aquilo lá. E quando você lava o rosto, aquilo vai tudo pro ralo. E o ralo ele não evapora, né? Ele vai pro rio, vai pro mar, vai para algum outro lugar, porque a realidade é que a grande maioria dos planetas, assim, das cidades do planeta, principalmente aqui no Brasil, não fazem um tratamento adequado para remover isso antes de jogar água no meio ambiente. Tá? Então, assim, tentar ver se, assim, qual é a composição do esfoliante, até mesmo entrar no site do laboratório e ver se é biodegradável ou não é. Então, se puder ter escolha, eu acho que é muito melhor você partir para um esfoliante biodegradável, que daí você vai agredir muito menos o planeta. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Da argila eu acho que eu já falei, acho que já respondeu. Espironolactone estou respondendo, eu acho que vai usar direto. Então acho que é isso, acho que eu respondi a grande maioria das perguntas. Esse assunto ele é muito longo, muito extenso. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Eu devo amanhã colocar ele no IGTV, se eu não conseguir colocar hoje mesmo, mas acho que amanhã eu já coloco. E aí é só colocar nos comentários. Se gostou da live, se achou interessante, tem um aviãozinho que você pode mandar, né, para quem quiser, que eu acho que é um negócio que é interessante. Sugestões de lives é só mandar, pode mandar um direct para mim ou então colocar aqui embaixo. Tem 2 assuntos que eu quero falar muito nas 2 próximas semanas. Um é sobre cuidado da pele da mulher, né, principalmente da mulher na faixa dos 30, 40, 45 anos, né, que eu acho que vai ser da semana que vem provavelmente. E aí depois eu quero falar sobre dermatite atópica, que é um assunto que eu sou apaixonado. E aí eu vou chamar uma amiga minha para a gente fazer um bate-papo e a gente conversar sobre dermatite atópica. Tá? Então eu agradeço muito a presença de todos, pelas perguntas, por ter participado, por ter assistido ao vivo. E as perguntas são super importantes para mim, porque isso faz com que eu direcione o que eu vou falar para o que vocês querem ouvir. Tá? Então eu agradeço muito o feedback de vocês, obrigado por ter assistido aqui mais uma vez no sábado à tarde, né? E se você for assistir isso no futuro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, se cuidem e um grande abraço, até a próxima. Tchau.